Graça e paz a todos, bem-vindos à nossa Camará, hoje no horário especialmente pela manhã, e isso me traz, obrigado meu irmão, isso me traz boas lembranças. Nós começamos nesse horário, né? Quando nós plantamos, 28 de novembro de 2020, o nosso arcebispo Miguel estava aqui celebrando a primeira celebração nossa, às 10 horas da manhã. E eu me recordo que eu estava ali, né, atrás, ali de Romário e Elga, onde tinha o cantinho da oração. Eu estava ali porque naquela hora eu desmoronei e estava nos braços de Marcília ali chorando e me acabar com aquilo que Deus estava fazendo, começando a fazer na nossa comunidade. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nova série de mensagem, Meus Passos como Jesus. E agora eu me lembro que antes tem algo para vocês. Vocês podem puxar minha orelha, pastor! Eu quero que vocês vejam esse vídeo aí antes de nós começarmos. Mudam completamente o rumo da nossa vida. Em cada conversa, em cada decisão, em cada desafio, estamos construindo o caminho que seguimos. Vivemos em um mundo cheio de pressa, opiniões, conflitos e incertezas. Diante de tantas vozes, existe uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. O que faria Jesus? Como ele responderia quando fosse ofendido? Como trataria quem pensa diferente? Como enfrentaria a ansiedade, o medo e as dificuldades? Como demonstraria amor, misericórdia e compaixão? Seguir Jesus não é apenas conhecer sua história ou admirar seus ensinamentos, é permitir que a sua vida seja um modelo para a nossa. É aprender a amar como ele amou, servir como ele serviu, perdoar como ele perdoou e viver como ele viveu. Ao longo desta série, vamos descobrir que cada passo de Jesus revela um caminho para nossas próprias escolhas. Seus ensinamentos continuam atuais e capazes de transformar nossos relacionamentos, nossa família, nosso trabalho, nossa fé e nosso propósito. A Bíblia nos convida a caminhar desta maneira. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Você está pronto para caminhar em seus passos? Bem-vindo à série Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque, quando não souber qual decisão tomar, faça a pergunta que pode mudar tudo. O que faria Jesus? Aleluia! Essa é a pergunta, essa é a nova série de mensagens, Meus Passos com Jesus. Mas o que seria seguir Jesus? A verdade é que ao longo da vida cristã existe um dilema permanente que se carrega em saber o que Jesus ensinou de fato a caminhar e viver alinhado aos seus princípios. A verdade é que muitas vezes nós somos sim impactados por uma mensagem, mas ao sairmos da igreja, nós não conseguimos aplicar aquilo que nós fomos impactados pela mensagem a qual nós acabamos de escutar. As pressões do dia a dia da vida, as tentações, elas todas terminam influenciando as nossas decisões que nós tomamos. É sim possível frequentar cultos e até servirmos na igreja em um ministério, e ainda assim não permitir que Jesus ocupe o espaço devido na nossa vida e direcione os nossos caminhos e as nossas decisões diárias.
A vida cristã, ela tem a ver com viver um relacionamento com Deus, por meio de Jesus. É isso que devemos buscar a direção dele para todas as situações da nossa vida. Todos nós que fomos um dia alcançados por Jesus, cremos nele, nós somos chamados a viver assim como ele nos ensinou a viver. Jesus é a nossa referência, Jesus é a nossa bússola, Jesus é a nossa régua, Jesus é o nosso alvo. Todos nós, cristãos, somos chamados a viver como Jesus. Seguir Jesus não é uma obrigação. Seguir Jesus não é um cumprimento de uma regra. Seguir Jesus não é algo que deve ser mecânico ou engessado, não. Seguir Jesus trata-se de uma entrega total, uma entrega completa, onde eu entrego a minha vida e passo a viver um relacionamento de intimidade e profundidade com Ele. Seguir a Jesus é ter a nossa vida, é eu ter a minha vida, você ter a sua vida entrelaçada à vida dele, ouvindo o que ele fala, enxergando o que ele direciona, seguindo os seus passos, caminhando nos seus caminhos. Se você observar no devocional de hoje, nós vemos que nós, como cristãos, devemos ensinar com a nossa própria vida. Está lá Tiago 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ser um discípulo de Jesus não tem a ver apenas com saber palavra, mas vivê-la, fazê-la, praticá-la. É a nossa obediência ao seguir os passos de Jesus, que nos transforma e nos torna testemunhas vivas dele. Quando alguém vê um cristão com atitudes de amor, com atitudes de compaixão, com atitudes de generosidade, vê uma pessoa íntegra, a pessoa enxerga o próprio Evangelho de forma visivelmente. Jesus, que é o nosso exemplo, o qual seguimos, não apenas ele pregava as boas novas, mas ele vivia as boas novas. Jesus, ele vivia acolhendo, Jesus vivia curando, Jesus vivia servindo, Jesus vivia amando as pessoas até a cruz. Aliás, sob a cruz ele disse, e disse Jesus, se alguém quiser viver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, na maioria das vezes, seguir a Jesus vai exigir de nós um desconforto, sair da zona de conforto, vai sim, nem sempre segui-lo vai nos levar para caminhos fáceis, essa é a verdade, mas serão caminhos necessários para nos mantermos alinhados à fé na qual nós professamos. Então hoje, nós iniciamos essa série, e o nosso título que vamos comentar hoje, vamos refletir, é como decidir como Jesus. Observe esse texto aqui relatado em Lucas, que mostra como Jesus ele tomava decisões. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 deles. Jesus, ele buscava sempre a Deus antes de tomar uma decisão, de qualquer decisão. Antes de toda decisão, busque a direção do Pai. Deixa eu te perguntar, como é que estão os seus passos? Você tem seguido Jesus? As suas decisões estão pautadas sob a direção de Jesus? E nessa manhã, você possa reencontrar com Jesus, e não só voltar aos seus caminhos, mas que você possa entender que todas as suas decisões precisam ser tomadas seguindo os passos dele, os passos de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela tua presença entre nós.
Nós já cantamos aqui, há poder em teu nome, porque há poder em teu nome, Senhor. Nós cantamos aqui que tu és digno de tudo, porque só tu és digno de todas as coisas. Então vem, Senhor, sobre nós nessa manhã. Vem ministrar os nossos corações. Vem nos direcionar, Senhor, para que todas as direções nossas sejam pautadas de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua direção, de acordo com o teu ensino, de acordo com os teus princípios, Pai. Não nos deixa viver pela nossa vontade, mas que nós façamos a tua vontade, porque a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Então que nessa manhã estejamos com os corações abertos para receber a tua palavra, e que a tua palavra entre e não fique paralisada, mas ela germine e venha a frutificar para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele fala de negar-se, de tomar a cruz, de segui-lo. O texto que nós vimos aqui no capítulo 9 de Lucas, verso 23, nos fala sobre isso, mas se a gente voltar alguns versículos antes, nós vamos ver algo maravilhoso. O verso 20, Jesus diz: e vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Essa é a confissão de Pedro. Sabia bem quem era Deus, Cristo, o Filho de Deus. E o verso 22 vai nos dizer: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aqui Jesus anuncia o sofrimento da cruz que era necessário viver. Então duas coisas nesses versículos ficam claras. Os discípulos sabiam bem quem era Jesus, e Jesus mostra que para segui-lo tinha um processo árduo que precisava ser vivenciado por todos eles. Jesus aqui, ele redefine aqui o que é segui-lo. Não é um caminho de glórias imediatas, mas um caminho de sofrimento, da renúncia e de entrega total a ele. Ser um discípulo de Jesus não é sobre ser popular, é sobre ser uma testemunha dele no dia a dia das nossas vidas. Seguir Jesus é tomar os seus passos, fazer as suas escolhas, mesmo que isso tenha um preço alto a pagar. Seguir Jesus é seguir a vontade dele, não a nossa. O discipulado começa com uma decisão consciente, meus irmãos, não uma pressão externa, mas com uma decisão consciente. Eu preciso negar a mim mesmo, negue-se a si mesmo. Eu entendo com essa frase que eu preciso mudar. Eu preciso compreender aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Eu preciso morrer para a velha vida de uma vez por todas. Não tem a ver com outro ou com as circunstâncias, tem a ver comigo. É uma decisão que eu preciso tomar. Eu preciso tomar. Eu me recordo que quando eu comecei, a gente se entregou à nossa vida e começou a caminhar na paz. Eu me recordo que eu mergulhei por inteiro, e aí chegou um período de confirmação, e Marcília estava vivenciando ainda aquele processo. Ela vivenciava um ambiente onde confessávamos, éramos católicos, enfim, e ela praticava mesmo. Eu já disse a vocês que eu era mero frequentador, mas ela vivenciava. Então existia um processo para ela poder quebrar e vivenciar, mas eu tomei a minha decisão, eu me confirmei primeiro, eu me entreguei por completo, e não coloquei pressão nenhuma. Eu disse a ela que era o tempo dela com Deus e com o Espírito Santo. Quando foi com 6 meses depois que teve a próxima confirmação, ela já tinha totalmente compreendido e se entregue a Jesus. Mas foi uma decisão que eu preciso tomar. Você não precisa esperar a sua esposa, você não precisa esperar o seu marido, você não precisa esperar os seus filhos. É uma decisão que você precisa tomar. Eu preciso reconhecer o que é que eu posso e preciso negar-me, deixar para trás, para poder viver a nova vida com Cristo. Tudo isso significa morrer com Cristo, para com Cristo ressuscitar para uma nova vida. É por isso que os símbolos da nossa fé que carregamos é a cruz,
é as águas do batismo que simbolizam essa parte de morrer para o renovo, de purificação. É a ceia que nos fazem relembrar do corpo e do sangue de Cristo. Tudo isso remete e aponta para a morte. Significa renúncia, renunciar ao meu eu como centro da vida, abandonar a minha autonomia absoluta. É trocar o governo do eu pelo governo de Cristo. Para os cristãos, tomar a cruz significa condenação, sofrimento, dor, perda, morte. A gente precisa entrar no contexto e lembrar que quando Jesus ele trouxe isso, negasse a cruz, a gente precisa entender que naquele âmbito, naquele tempo, naquela conjuntura, muitas pessoas eram levadas à cruz. Se discordassem, se fizesse algo contra os romanos levavam à morte de cruz, e as cruzes elas ficavam na estrada, para quê? Para que todas as pessoas vissem, olhassem para aquilo e pensassem logo, se eu me rebelar contra os romanos, amanhã pode ser eu que vai estar ali em cima da cruz. Então Jesus traz algo para que todos compreendessem. Negar-se a cruz é entender que assim como aquelas pessoas que foram ali crucificadas, existiu condenação, existiu sofrimento, existiu dor, existiu perda, existiu morte. Não é sobre pequenos desconfortos, não. A vida cristã é sobre render-se para um propósito muito maior para a sua vida. É morrer para si mesmo continuamente. É aceitar o custo do discipulado todos os dias. Jesus apresenta aqui, nesses versículos, um tripé do discipulado. Renúncia interna é negar o eu. Uma renúncia externa, uma entrega externa é carregar a cruz. E uma direção contínua é seguir a Jesus. É o tripé do discipulado. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso carregar a cruz, ou seja, todos os dias eu preciso refletir a luz de Cristo nesse mundo, onde quer que eu esteja. Eu preciso cumprir o propósito de Deus nesse mundo, é seguir a Jesus todos os dias, caminhar alinhado com os seus passos. Portanto, decidir seguir Jesus implica abrir mão do controle da minha própria vida. O discipulado verdadeiro envolve um custo real. A cruz, ela não é opcional, meus irmãos, ela é parte do caminho, ela é parte do processo. A decisão de seguir Jesus, ela precisa ser renovada todos os dias na nossa vida. Assim como a palavra se renova todos os dias da nossa vida, a nossa decisão de seguir Jesus precisa ser declarada e vivida todos os dias. Entenda, seguir Jesus não é adicionar Cristo à sua vida, mas substituir o centro da sua vida por Cristo. É colocar Ele no centro da sua vida. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta, ela vem de um livro de Charles Sheldon. Esse livro aqui, que na realidade ele é um livro bastante antigo, já faz tempo que foi lançado, passou por várias roupagens, e agora há pouco a editora Espírita, ela fez uma nova roupagem, com o prefácio de Carlito Paz. Enfim, ele traz aqui de uma forma bem tranquila esse processo, e é um livro que nós recomendamos a todas as pessoas. O livro conta uma história, a história de uma igreja lá na cidade de Raymond, liderada por um pastor chamado Henrique Maxwell, cuja a rotina espiritual dele foi profundamente impactada quando um desempregado, um homem, entra na igreja e começa a questionar a indiferença dos cristãos diante do sofrimento da sociedade. Esse episódio relatado termina levando o pastor e alguns membros da igreja a assumirem um compromisso radical, uma forma de viver por um ano os princípios de Jesus de forma prática.
essa experiência que eles viveram levou a um jornalista mudar a forma de fazer notícia, priorizando a verdade e o impacto moral. Imagina se os jornalistas todos fossem fiéis à notícia, sem querer trazer e induzir as pessoas. Esse relato traz que uma cantora, ela abandona a proposta lucrativa do mundo, se converte e passa a usar os seus talentos para os propósitos do Senhor. Esse relato mostra que empresários passaram a tratar os seus funcionários com mais justiça, com mais dignidade. Esses relatos falam de pessoas que começaram a abrir mão do seu conforto pessoal para ajudar outras pessoas com mais necessidade. Cada personagem aqui enfrenta de fato conflitos reais, porque viver com Jesus, conforme Jesus, envolve sacrifício, envolve perda de status, envolve confronto de valores da sociedade. O livro, ele enfatiza que o cristianismo verdadeiro não é apenas uma fé teórica, não, mas uma fé que é praticada todos os dias, em todos os lugares. Seguir a Jesus implica negar interesses egoístas. Seguir a Jesus implica em agir com compaixão para com o próximo. Seguir Jesus é buscar uma justiça social. Seguir a Jesus é viver com integridade. Perceba como Deus, Ele tem buscado trabalhar na nossa igreja de uma maneira geral. Tudo isso tem se encaixado com a série que nós começamos na última quarta-feira no culto da Vitória. 40 dias de prosperidade bíblicas. Deus, Ele quer trabalhar na igreja, trazendo organização, que você possa ter paz nas suas finanças, que você possa ter equilíbrio na sua família, que você possa ter relacionamentos saudáveis, buscando seguir os passos de Jesus. Voltando aqui para o livro, a narrativa nos vai mostrar a cada um de nós um progresso, confronto, compromisso, sacrifício, transformação e impacto. Nós somos confrontados, nós assumimos compromisso, nós vivemos sacrifício, nós vamos sendo transformados e isso vai impactando a muitas outras pessoas. E aí uma pergunta fica: o que Jesus faria? Essa é a ideia central que o livro nos traz. O intuito é que ele funcione para todos nós como um filtro para as nossas decisões pessoais, profissionais, sociais, desafiando cada um de nós a alinharmos nossa vida aos ensinamentos de Jesus. A história vai nos mostrar que, embora difícil, viver como Jesus transforma não apenas a nós mesmos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor e toda uma sociedade. O livro nos convida e nós vamos vivenciar essa série. Nós somos chamados por Jesus para tomar as decisões pautadas nele, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Assim nós seguiremos essa série, tendo referência como esse livro, mas embasado na palavra de Deus, porque é ela que nos traz a direção, o prumo. Por isso, sejam bem-vindos ao nosso tema de hoje, decidir como Jesus. O texto lido hoje por Wilka, nós vemos que Jesus, ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todos nós queremos conquistar uma vida melhor, queremos buscar algo melhor, nós queremos ter um casamento bom, estável, saudável, uma família equilibrada. Nós queremos sim buscar estudo para crescer na carreira, nos negócios, mas você não pode viver apenas pelas emoções de uma forma impulsivamente. Eu não posso tomar as minhas decisões pelos impulsos, meus irmãos. Provérbios nos alerta, a sabedoria de Salomão, ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios
há maldade. Cuidado com o seu coração, o coração é enganoso. Não tome suas decisões pautadas apenas por aquilo que o seu coração tenta lhe conduzir, porque muitas vezes ele é enganoso e vai lhe levar para caminhos de sofrimento mais à frente. A vida, ela é feita de escolhas. Eu não posso, meus irmãos, ficar de repente endividado, desorganizado financeiramente, e por conta do desespero e do caos que é gerado por essa desorganização, eu ir e tomar atalhos, buscar coisas ilícitas para tentar resolver essa situação. Não. Eu tenho uma agonia. Eu acho que só passa lá onde eu moro, misericórdia. Uma tal de uma moça que passa com megafone, 2 para 2.500, 2 para 3.000, misericórdia. Mas ela só passa porque tem pessoas que vai jogar. Tem pessoas que estão totalmente endividadas e ainda arruma recursos, às vezes pede emprestado para ir lá jogar. Parece que não compreende e não aprendeu nada. Quando nós nos entregamos ao jogo, nós nos entregamos a um vício, e esse vício tem corroído pessoas, tem acabado e destruído famílias. E sabe qual é a mensagem que você passa para Jesus? Jesus, olha, eu confio em todas as áreas da minha vida, mas nessa área financeira eu estou meio desequilibrado, eu estou vendo o Senhor não está agindo, eu não confio, eu não espero, e eu não vou confiar que o Senhor vai resolver isso aí. Então eu vou dar o meu jeitinho. Cuidado que nem tudo que está no trabalho é seu, é para você trabalhar, não é seu, é da empresa, sabe? Aquela oportunidade, às vezes, mas o meu salário está atrasado, eu sou digno de levar isso aqui em recompensa. Não, cuidado, os fins não justificam os meios. Isso é a cultura do mundo, mas a cultura do Senhor não. Seja justo, cuidado com as suas escolhas, porque um dia você vai pagar por elas. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados. Santificados é ser limpo, é ser puro, estar com o coração em paz diante do Senhor. Separado é porque nós somos filhos. Quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então somos separados do mundo, não somos melhores do que ninguém, mas nos tornamos filhos de Deus. Mas precisamos viver pelo qual... Se somos filhos, precisamos viver como filhos, cheio de amor no dia a dia, cheio de respeito. Jesus se portava assim, e nós precisamos nos portar assim, seguindo os seus passos. Então, à luz desse texto lido hoje, eu quero ver algumas decisões. Jesus aqui, a gente pode destacar 3 decisões que ele tomou nessa tentação com o diabo aqui, nesse início do ministério apostólico, profético do Senhor Jesus. O episódio da tentação de Jesus revela não só um confronto espiritual, mas uma sequência de decisões que ele teve consciente e firme. Cada resposta de Jesus combateu a impulsividade que Satanás tentava sobre a vida dele. Que você possa nessa manhã pegar essa chave, para que quando Satanás vir tentar você possa fazer, sai de reto, Satanás, porque quem direciona a minha vida é Jesus Cristo. Então, escolher atalhos não vai mais ser parte da sua vida. Eu creio que você seja fiel em seguir os passos de Jesus. Então, como Jesus, a primeira coisa, decida não satisfazer desejos legítimos fora da vontade do Senhor. Não satisfaça, não busque satisfazer desejos seus, mesmo que seja lícito, se eles não estão alinhados com a vontade de Deus. Cuidado quando você busca satisfazer a vontade da carne, porque quem busca fazer a vontade da carne em detrimento da vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mateus 4, os versos 3 a 4, olha só o que Jesus diz, Satanás diz, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca. Essa região
onde eles estavam é uma região cheia de pedras, o que mais tem é pedra, e Jesus, ele é 100% homem, mas ele também veio como 100%, ele é 100% Deus, mas veio como 100% homem, e Jesus estava ali há 40 dias, ou seja, ele estava com fome, era lícito, imagina um monte de pedra transformar em pão, haja pão, não era lícito, era errado não, mas o diabo, ele sugeriu algo, ele distorce a palavra, algo que estava fora da vontade de Deus. Era lícito transformar pedra em pão? Era, mas não era a vontade de Deus. E aí Jesus rebate o demônio com a própria palavra, Deuteronômio 8:3, mostrando que a dependência dele estava na vontade do Pai, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca, Deuteronômio 8:3b. Jesus, ele não usou do poder para benefício próprio, fora da direção do Pai. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa, nem toda necessidade precisa ser suprida imediatamente, nem tudo é para ser suprido imediatamente. Tem hora que a ansiedade, a agonia faz a gente atropelar processos que é desnecessário. O Pai tem olhado para você, o Pai sabe do que você precisa. Se não chegou ainda é porque não é o momento de chegar. Não atropele o processo para fazer a sua vontade sem que o Pai tenha dito que chegou o momento. A decisão correta é priorizar a vontade de Deus acima da nossa urgência pessoal. A gente fala com casais e a gente brinca. Você já viu alguém vendendo pipoca na frente de uma churrascaria? Não. Sabe por quê? Porque quem sai de uma churrascaria sai totalmente alimentado. Então, casais, não dê brecha para que o inimigo possa fazer a festa, para que quando vier uma pipoca da rua dar em cima do seu marido, ou um pipoco da rua dar em cima da sua esposa, eles possam dizer: cai fora, menino, porque eu estou bem alimentado, porque em casa nós nos nutrimos um ao outro, e Jesus é a nossa base. A gente precisa tomar cuidado, estar bem alimentados do Senhor, bem nutridos, para que não caiamos na tentação do inimigo. Confiar em Deus, esperar em Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele afirmou que estará conosco em todos os tempos. Então, se Ele disse que está conosco, Ele está conosco. Então, se a gente está passando pelo processo, Ele está vendo, Ele sabe. Então, só pare: Senhor, não estou compreendendo, não estou entendendo nada, mas o Senhor está no controle da minha vida. Então, me ensina nesse processo, para que eu aprenda. E eu sei que isso aqui é só uma passagem, então me tira. Deixa, me ensina, me ajuda, porque não está fácil. Eu sei que muitas vezes você possa estar passando, eu sei que pode não estar sendo fácil, mas Ele não disse que ia ser fácil, Ele disse que estaria com você, e Ele está. Confie que você vai passar por esse processo, confie que você vai superar essas adversidades, e você vai sair maior, gigantesca do que você entrou nessa. O texto continua lá e diz, há uma advertência: não deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu não posso dizer o que você deve ou não fazer. A gente está aqui numa igreja, a igreja é composta de adultos, o que está ali dentro. Ali sim a tia ministra, e orientando e trazendo direção. Aqui nós ministramos a palavra de Deus. Eu não posso mandar você fazer algo, porque cada um de vocês são adultos e podem tomar a própria decisão, mas eu sou pastor, eu sou chamado a ministrar na vida de vocês, e como pastor, eu chamo vocês, eu exorto vocês a não buscarem satisfazer os seus desejos acima da vontade de Deus. Não busque querer fazer o desejo acima da vontade de Deus. Quem assim o faz está caminhando para longe dos passos do Senhor. Em uma hora, meus irmãos, essa colheita desse mau plantio, ela vai chegar e vai trazer muito sofrimento, não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor.
E eu oro para que você não passe por isso. Que a partir de hoje você comece a tomar as decisões pautadas no Senhor e não pautadas apenas na sua vontade. Eu oro para que as suas decisões estejam alinhadas com esse Evangelho, porque o Evangelho só tem para nós uma vida abundante, uma vida cheia de graça, uma vida que mesmo quando passamos pelas adversidades, nós estamos tranquilos, porque não estamos só. Mas também, como Jesus, em segundo lugar, decida não testar Deus para provar a sua fidelidade. Não teste ao Senhor. Com Deus, meus irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba e com o Senhor não se tenta testar. O texto continua e nos diz, essa é a segunda decisão que Jesus tomou. Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, disse Satanás. Jesus respondeu, mas também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tem um texto lá em Tiago que vai dizer assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Se você estiver passando, não, eu estou sendo tentado por Deus, não filho, isso é o inimigo, Deus não tenta ninguém. Deus prova a gente, mas tentar, isso é coisa do inimigo, então cuidado. O diabo, ele usa aqui as escrituras, ele usa o Salmo 91 de uma forma distorcida para tentar pegar Jesus, mas Jesus responde também com as escrituras, só que interpretando ela de forma correta. Ele volta para Deuteronômio e diz, não põe à prova o Senhor teu Deus, o seu Deus, como fizeram lá em Massá. Sabe uma coisa que a gente aprende aqui, é que não se pode deixar as escrituras de lado. A escritura precisa ser lida regularmente para que a gente possa compreendê-la, para quando o inimigo vier nos confrontar e ele sabe muito bem da palavra, a gente também na palavra possa botar ele para correr, a gente não cair na cilada dele. Está cheio de pessoas aí na internet tentando pregar um evangelho raso, um evangelho mamão com açúcar, que faz a massagear o ego das pessoas. Esse evangelho não transforma ninguém. Agora, esse evangelho da verdade, ele confronta a gente, e é esse confronto que nos leva a ser curado, a ser liberto, a ser de fato transformado e a ser salvo. Viva o verdadeiro evangelho do Senhor. Se o evangelho lhe confrontar, é porque Deus está trabalhando em você, para que você seja transformado para uma vida melhor. Jesus decide não manipular Deus, nem exigir prova da sua fidelidade. É por isso que eu volto a falar do culto da quarta-feira, o culto da vitória. Não é uma barganha. Nós viemos aqui colocar diante de Deus os nossos dilemas, as nossas adversidades, os nossos sonhos, os nossos projetos. Por quê? Porque só Ele é que pode nos entregar muitas coisas. Não é uma barganha, eu vou lá buscar de Deus, não. A minha vida por inteiro pertence a Deus. Então eu vivencio esse culto na certeza que eu estou entregando ao Pai aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, as minhas lutas, os meus anseios, na certeza dele me entregar a vitória. Se ele fizer, glória a Deus, vou glorificá-lo, vou adorá-lo ainda mais, porque ele é Deus. E se ele não fizer, glória a Deus, vou continuar adorando, porque ele continua sendo Deus. Ele não vai nos entregar algo que vai ser ruim para a nossa queda mais à frente. Eu não busco Deus por uma moeda de troca. Eu busco Deus porque eu entendo que eu não consigo viver sem Ele. Foi Ele que me criou. Se Ele me criou, é Ele a minha bússola, é Ele a minha direção, e eu não sei viver sem a presença dEle. Lembre-se que a fé verdadeira, ela não exige espetáculos. Nós decidimos confiar em Deus, mesmo sem sinais extraordinários, independentemente do que Ele venha realizar ou não. A nossa vida é dEle, porque Ele é Deus. Por fim, como Jesus, decida adorar somente a Deus. Decida adorar somente a Deus. Pare de adorar dinheiro. Pare de adorar o seu trabalho. Pare de adorar o seu status. Pare de adorar as pessoas. Pessoas são falhas. Quando você bota uma expectativa e começa a adorar a pessoa,
Essa pessoa uma hora vai falhar com você e você vai se frustrar. Só Deus é digno de ser exaltado e adorado. Nós cantamos isso aqui hoje. Só Ele é digno de tudo. Mateus 4, 8 a 10. Inclusive eu me coloco ali. Que tem muita gente que adora pastores por aí. Adoração, eu tenho uma adoração por esse pastor, eu tenho uma adoração por esse cantor. Adorar somente a Deus, meus irmãos. A gente é referência, poxa, eu tenho uma referência esse pastor, porque ele me guia, ele me orienta, ele está comigo, mas eu sou falho, uma hora eu posso falhar com você, eu sou ser humano, eu estou aqui sendo usado por Deus, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, é o poder dele, então é só a Ele que nós adoramos. Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares, de Satanás. E Jesus disse: retira-te, bicho ruim, pois está escrito: adore o Senhor, só meu Deus, e só a Ele preste culto. Rejeite todo atalho para o sucesso. Nunca use o nome de Deus em vão para suas motivações pessoais. O diabo, ele oferece um poder, mas sem cruz. E isso para nós cristãos não serve. Jesus, ele rejeita a glória imediata e que ignora o sofrimento redentor. Mas Jesus, ele cita de novo a lei de Deus de uma forma clara e contundente. Ele volta e diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jure somente pelo seu nome. Jesus, ele decide permanecer fiel, mesmo que isso implique em um sofrimento e em demora, mas ele permanece fiel. Que nós possamos permanecer fiel, mesmo que isso implique em esperarmos um pouco mais, mesmo que isso implique em não entendermos algumas coisas que estamos vivenciando. Nós devemos rejeitar os atalhos que nos prometem fidelidade e cuidado. Cuidado com os atalhos. Nem todo sucesso vem de Deus. Está cheio de gente buscando atalhos para ter sucesso na vida. E todos os dias a gente enxerga aí pessoas caindo porque estão buscando um sucesso atrás do outro. É incrível como as pessoas, muita gente a gente vê aí, essas bets da vida, esses jogos de que eu costumo brincar de chamar de criptonitas, né? Mas tem destruído muita gente. Pessoas que têm muito dinheiro, mas continuam caindo nessas armadilhas. Sabe por quê? Porque são vazias da presença de Deus. E aí são pessoas que quanto mais tem, mais quer. Precisa de mais para demonstrar sucesso, conquista, ter famas e status. O nosso sucesso é fazer a vontade do Pai, é estar no centro da vontade do Pai. Eu quero concluir dizendo que a vida cristã, ela não é apenas sobre vir às celebrações da igreja, mas em viver como Jesus e decidir como Jesus diariamente no nosso dia a dia. Seguir os passos de Jesus é decidir como Jesus. Fazer escolhas diárias baseadas nas escolhas de Jesus. E aí eu queria compartilhar rápido aqui algumas escolhas que Jesus ele não levou por conveniência, mas que ele levou guiadas pelo Pai. Jesus ele buscava a vontade do Pai antes de agir, busca a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. Jesus ele resistia à tentação com base na palavra. Seja embasado na palavra e resista à tentação diária com base na palavra de Deus. Jesus ele não cedeu à pressão das multidões, não escute a voz das pessoas, não se preocupe em ser cancelado pelas pessoas. As mesmas pessoas que gritaram Cristo, Cristo, hosana nas alturas, foram as mesmas pessoas que gritaram crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja, aquelas mesmas pessoas que hoje podem estar gritando e buscando por você e almejando você é aquelas mesmas pessoas que amanhã podem estar pisando em cima de você. Não ceda à pressão da multidão. Cristo tomava decisões com propósitos eternos. Não busque decisões por aqui e agora. A sua vida é uma vida eterna diante de Deus.
busque tomar decisões com propósitos eternos. Jesus chamou discípulos para viverem com o mesmo padrão. Viva no padrão do Senhor. Jesus era o mesmo em público e em secreto. Não seja uma pessoa na igreja e quando passa das portas é uma pessoa totalmente diferente, não. Seja cristão aqui e fora, no seu trabalho, na vizinhança, na sua casa, onde quer que você esteja. Jesus, ele valorizava o coração mais do que a aparência. Não viva de aparência, seja um cristão com compaixão, com um olhar para o outro. Jesus, ele sabia o real motivo e propósito da sua vida na terra. Então busque saber o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus tem propósito para cada um de nós, e viva esse propósito. Jesus, ele não se distraía com fama e poder. Não busque se distrair com fama e poder, fuja dos holofotes. Jesus investia tempo em formar discípulos. Seja um discípulo de Jesus e busque outros para caminhar com você. Então, e você? Como é que você está vivendo? Como é que você vai continuar a viver? Como é que vão ser os seus passos e as suas decisões a partir de hoje? Lucas 6,31 disse Jesus: como vocês querem que os outros lhe façam, façam você também a eles. Quer ser bem tratado? Trate bem. Quer ser amado? Ame. Quer receber generosidade? Seja generoso. Quer receber fidelidade? Seja fiel. Eu repito o que falei anteriormente. Nós vamos colher o que estivermos plantando. À medida com que medirmos, seremos medidos. As consequências das nossas decisões chegarão mais cedo ou mais tarde, mas elas chegarão. E elas serão boas ou elas serão más. Vai depender da sua decisão. Espero que vocês estejam fazendo escolhas baseadas nos passos de Jesus. Vamos baixar a cabeça, vamos orar? Oh Pai, estamos falando de decisão. Nossas decisões pautadas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui que ainda não fez a escolha, decidiu seguir os Teus passos, Senhor, que o Senhor possa estar tocando no seu coração agora. E quando esse louvor estiver entoando, que essas pessoas possam vir até aqui, para juntos nós orarmos nessa que é a melhor escolha que devemos tomar na nossa vida. Mas, Senhor, colocamos toda a Tua igreja agora nesse instante diante de Ti. Eu sei, Pai, que nossas decisões têm sido longe dos Teus caminhos às vezes. Eu sei que nossas decisões às vezes é pautada no medo, na insegurança e agimos pela nossa vontade. Eu sei que às vezes atropelamos o processo, Senhor, por não saber esperar, aguardar e confiar em Ti. Mas eu creio, Senhor, que essa manhã é um recomeço na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos voltar para Ti, olhar os Teus passos, seguir os Teus passos e pautar as nossas decisões firmadas nos Teus princípios, Pai. Que nós possamos viver a plenitude da Tua presença e viver a Tua vontade para nós, porque a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Tu conheces a nossa fragilidade, Tu sabes da nossa insegurança, mas mesmo assim, Tu nos ama, Senhor, ao ponto de ter enviado o Teu Filho Jesus naquela cruz para nos trazer vida e vida abundante e eterna.
Que assim seja, Senhor. Que nós possamos seguir os teus passos todos os dias da nossa vida. Que as nossas decisões estejam alinhadas com os teus princípios. Que nós possamos viver os propósitos que tu preparaste para todos nós. Porque uma pergunta surge: para onde irei? Para onde iremos nós? Nós não temos para onde ir, Senhor, porque só Ti, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E é esse o caminho que nós queremos trilhar. Os caminhos para a eternidade, em nome de Jesus.